Então, boa noite. Eu sou a terapeuta e professora Gláucia Mosconi. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário Cromoterapeuta, profissão de sucesso na saúde integral. Eu agradeço a presença de todos e hoje nós estamos aqui com essa reunião mais do que especial. Esse webinário foi feito com muito carinho para vocês, com bastante elaboração. Nós estamos trabalhando nele já faz tempo, né, já faz alguns meses, e trouxe aqui algumas informações que acho que podem ajudar vocês que são terapeutas no dia a dia, com uma técnica bem legal, que eu trabalho já há muitos anos, que me trouxe muita felicidade, e aí a ideia, quando eu montei o curso, era passar a mesma satisfação que eu sempre tive com essa técnica para todos vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui eu trouxe uma citação do Hipócrates, né? Que é o chamado, que é o pai da medicina, se bem que naquela época nem existia medicina, né? Ele foi um dos precursores. Então, eu trouxe para vocês, para nós começarmos, uma frase do filósofo Hipócrates, que foi o pai da medicina. Na época, ele era um filósofo e ele é muito estudioso, né? Ele estudava várias matérias que nós chamamos de ciência hoje, né? E ele, com os atendimentos dele, ele acabou criando o que nós chamamos de medicina hoje. Mas eu trouxe essa citação dele porque é muito interessante, é um pouco diferente da medicina que nós temos hoje, né? A medicina que nós temos hoje é super útil, salva muitas vidas, mas tem alguns conceitos que às vezes ficam um pouco diferentes desses que nós vamos falar aqui. Então, abram sua mente, porque nós vamos falar de coisas bastante diferentes. Não conheço todas as pessoas que estão aqui, alguns já são terapeutas, então já estão acostumados com essa linguagem, mas outros não. Então, quem não estiver acostumado, peço para que abra o coração aí para me ouvir, porque eu vou trazer informações bastante interessantes que podem ajudar muito vocês, né? Então, a frase é: o homem é uma parte integral do cosmos. Só a natureza pode tratar seus males. Olha que coisa interessante. Ele traz aqui um conceito de autocura, né? Que nós falamos muito hoje. Eu sempre digo aos meus alunos que nós, terapeutas, que nós ativamos alguns botões das pessoas para que elas ativem a autocura natural. É um pouco isso que acontece, né? E esse conceito hoje é bastante usado, principalmente aqui nos últimos anos, quando as terapias integrativas foram extremamente difundidas. Não era à toa, porque o planeta entrou aí na fase do Covid, e agora, mais do que nunca, elas são extremamente necessárias, né? Então, tudo isso que eu vou falar para vocês pode servir para vocês, às vezes, terem, quem ainda não é terapeuta, pode também ter a vontade, né, de estar aqui neste lugar que hoje eu estou, né, como terapeuta. Bom, e com isso, o que ele queria dizer, então? Ele queria mostrar para as pessoas que as causas das doenças eram naturais e não punições divinas, como se acreditava naquela época, porque nós estamos falando de uma época em que a religião era bastante difundida também e que algumas pessoas acreditavam na magia, né, não só na religião, mas acreditavam que os males vinham aí de punições, né, espirituais, e nem sempre é assim. Hoje, nos nossos estudos, nós sabemos que algumas, não como punições, né, mas algumas doenças acabam entrando na nossa vida para nos ensinar muitas coisas, algumas são também do corpo espiritual, mas não é essa só a causa, existem inúmeras causas, né? Então, ele já, naquela época, já falava dessa forma, né, que ele queria mostrar para as pessoas que as causas das doenças eram naturais, assim como a vida, como a morte, e que o nosso próprio corpo, com o tempo, acharia soluções para resolver, apesar dos atendimentos que ele também dava, né? Então, essa frase voltou a soar nesses últimos anos, ao mesmo tempo em que ocorre uma popularização dos métodos naturais, como eu disse. E a mesma medicina ocidental que Hipócrates fundou, hoje está falando também, como ele, novamente, que é a medicina integrativa,
ou a medicina tradicional, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Vamos lá. E para isso, eu trouxe, para localizar vocês nessa nossa conversa a partir de agora, eu trouxe alguns slides sobre as regulamentações, porque é muito importante para quem é terapeuta já e não tem essa regulamentação profissional, ou para quem não entender a importância também disso. Não se preocupem, que eu não vou ficar falando só de regulamentação, são só 2 slides, vai ser bem rapidinho, né? Só para vocês entenderem a importância, então. Então, é só para vocês entenderem como é importante. Eu conheço terapeutas que trabalham há muitos anos e até hoje não tem uma regulamentação da profissão, e tem muita dificuldade, às vezes, de colocar um diploma na parede da sua clínica, né? Porque é meio complicado fazer isso sem você ter a profissionalização, né? Ou as certificações profissionais para isso. Então, por isso que eu achei interessante trazer alguns esclarecimentos sobre isso para vocês, tá? Então, eu trouxe as regulamentações que ajudam o terapeuta profissional e o iniciante também. Nós temos aqui, então, a questão: por que a regulamentação é importante, afinal, né? Bom, as atividades dos terapeutas no Brasil, até hoje, não são atividades que contam como uma profissão regulamentada pelo governo, como em outros países, né? Nós temos países da Europa, da Ásia, que têm a profissão de terapeuta regularizada. Nós temos, em parte, essa regularização, né? Agora que nós estamos, que o governo está caminhando com essa legislação para dar essa segurança para nós. Então, ela foi regulamentada ela ainda não foi regulamentada pelo governo, mas ela é um alvo de forte fiscalização sempre por parte dos órgãos federais, estaduais e municipais. Porque, claro, né, gente, a gente está lidando com saúde, nós estamos lidando com as pessoas e com a saúde das pessoas, isso é extremamente sério, extremamente delicado, e infelizmente eu vejo também o outro lado da moeda, que são às vezes terapeutas trabalhando sem essa seriedade, ou sem entender a profundidade que isso tem, né? Eu conheço gente que teve que fechar a clínica já, porque teve teve algumas questões. Geralmente isso acontece, gente, só se algum cliente seu for lá e denunciar vocês por alguma coisa, tá? Se a relação for boa, é muito difícil acontecer, mas já vi acontecer, né? E se isso acontece, né, às vezes a pessoa é obrigada a fechar, não trabalhar mais, né, fechar a clínica, e às vezes até quem tem licença dá problema, né, imagina se a pessoa não tiver. Então, por isso tem essa fiscalização. E aí, já tem a sua profissão reconhecida, hoje em dia, né, como é um alvo desses órgãos federais, estaduais e municipais, já tem a profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, atualmente, sendo a mesma listada pelo CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações. Então, hoje, apesar de a gente não ter, vamos dizer assim, um órgão oficial como são os CRMs, os CRPs, né, para os nossos órgãos regulativos da saúde, em algumas profissões, nós temos outras legislações, né? E essas legislações que dão um pouco de segurança para que a gente possa atender dentro de técnicas muito diferentes, que chamamos de medicina tradicional, medicina vibracional. E por que é importante, né? Porque dá um estatuto legal para a sua profissão, né? Por tudo isso que eu estou falando. Então, ser terapeuta é hoje uma profissão autorregulamentada. O que quer dizer? Que não existe um órgão regulador oficial que vai dizer as regras de como você precisa atender. Então, cada um vai atender do seu jeito, dentro da sua ética, claro, e das orientações dos cursos que aprendem, né? Mas acabam fazendo a sua própria regulamentação. Por isso que é chamada por uma profissão autorregulamentada. Não sei se vocês já sabiam disso, mas é uma informação que eu achei interessante trazer. E aí, também é importante porque define legalmente os contornos desse exercício profissional, né? Até onde a gente pode ir, até onde não pode ir, então é bem interessante. Também fixa requisitos para que esse exercício se faça, né? Então, quais os critérios para que você possa atender, para que a pessoa tenha um bom atendimento dentro da ética, né? Dentro da parte técnica que é devida, né? Para todos nós, né?
E também para indica as competências e as habilidades que o profissional deve ter para exercer uma dada profissão. Então, os conselhos regionais, os conselhos federais das profissões de saúde fazem justamente essa regulamentação, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que ficou aqui para nós até hoje, né? As políticas públicas nacionais das práticas integrativas e complementares, principalmente no SUS, que o movimento começou por lá, né, gente? E daí amplia para outros lugares, né? Então, hoje em dia, é considerado um terapeuta qualquer profissional da área da saúde que cuide do bem-estar físico ou emocional do paciente e a partir de determinada técnica sempre, né? Dentro da expertise, da capacitação que essa pessoa teve, né? Ou tem. Vamos lá. E por que é importante? Porque vocês precisam trabalhar tranquilos, né? Dentro da referência de vocês. Então, eu trouxe algumas leis só as principais que falam da cromoterapia. Nós temos inúmeras leis e portarias, desde 1990, né? Foi uma das primeiras, então eu trouxe uma das mais antigas para vocês terem uma ideia. Trouxe um pedacinho aqui do print de tela da portaria, dita pelo Ministério da Saúde, para vocês verem que realmente essa regulamentação existe, né? Então, nós temos a lei número 8080, famosa, de 19 de setembro de 90, que fala da promoção, proteção e recuperação da saúde, né? E aí, nós temos também, aqui no Brasil, uma outra lei de 2006, que foi estabelecida pelo Sistema Único de Saúde, SUS, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que nós chamamos na saúde de PNPIC. É a portaria 9.712, e é uma estruturação da atenção básica de saúde. Por que isso, gente? Porque para que você, hoje em dia, trabalhe dentro do SUS como um terapeuta, né? E aí já vou falar algumas práticas aqui, né? Geralmente, nós trabalhamos nas UBSs antigas, né? Que cada governo que vem, às vezes, muda a legislação, mas é a porta de entrada do sistema SUS aqui no Brasil. Então, as UBSs, os antigos postinhos de saúde, né? Que hoje são as UBS, são a porta de entrada. Então, por isso a gente fala atenção básica de saúde. É onde nós vamos atuar dentro do sistema SUS, não importa a sua região ou o estado que você esteja do Brasil, tá? É sempre os trabalhos são feitos sempre pela atenção básica. E aí eu trouxe, então, o anexo da portaria número 702, de 21 de março de 2018, que fala das 29 práticas integrativas e complementares do SUS que foram aprovadas pelo governo. São várias, depois, se vocês quiserem, é só colocar essas referências aqui que eu trouxe de propósito para vocês anotarem e pesquisarem, é só copiar, colocar esses números no Google, tá? Que vem toda a lei, vocês podem ler com calma, tá? Então, eu vou pegar só esse trechinho aqui da cromoterapia, que é uma das 29, né? Veja que são várias, mas a cromoterapia está entre elas, que é o que nos interessa agora. Então, o artigo 1º incluiu a cromoterapia como uma terapia integrativa que você pode trabalhar profissionalmente, inclusive dentro do SUS, e essa legislação também é interessante porque ela permite que você trabalhe sossegado dentro do seu consultório, sem surpresas do governo, né? Bom, e aí eu trouxe também para vocês verem quais os fundamentos, né, e qual linha da medicina, de qual linha, afinal, né, nós viemos dentro da cromoterapia. Nós temos hoje em dia várias linhas, quem já é terapeuta sabe disso, né? Quem não é, está aprendendo agora. Nós temos toda essa legislação, que é bastante ampla, né? Nós temos várias medicinas hoje em dia que nós chamamos de medicina sistêmica, né? Que tem um olhar para o ser humano como um todo integrado, né? Então, nós temos a medicina que nós chamamos da prática tradicional, né, que é a medicina biológica. Na verdade, a medicina biológica já é uma vertente da medicina que a gente entende como a medicina alopática, né? Então, existe uma vertente que é mais física, mais biológica, chamada medicina biológica, que hoje em dia está também com essa visão de integridade do biossistema humano, assim
como a medicina chinesa, né, que todos conhecem, a medicina ayurvédica, que vem da Índia, maravilhosa, assim como a medicina ortomolecular, né, que trabalha com os oligoelementos, as micropartículas, né, que existem nos nossos corpos, né, e todas as alterações que acontecem diante delas, todas essas hoje em dia são famosas, né, então vocês devem conhecer, né. A medicina física alopática trabalha basicamente com a medicação e algumas outras ferramentas. A chinesa trabalha muito com a acupuntura, com a fitoterapia, com o moxa-bustão, né, e outros conceitos também. A base também, além da acupuntura, é muito a fitoterapia, né. E nós temos a ayurvédica também, trabalha bastante com a parte das ervas, a fitoterapia, mas nós temos, gente, a medicina vibracional, e eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez algumas pessoas sim, talvez outras não, mas essa medicina vibracional é onde nós, cromoterapeutas, estamos classificados, que é uma medicina que olha mais para as funções do corpo energético, da nossa fisiologia sutil, né? Trabalha com os chakras também, com as linhas de força, assim como a medicina chinesa, né? Mas ela tem um olhar um pouco diferenciado, tá? Tem um olhar que nós chamamos mais médico-científico dentro dessa visão energética, né? Nós partimos da visão orgânica e vamos para uma visão mais energética, né? E aí, dentro dessa prática vibracional, estão todas as técnicas que trabalham com transmissão de energia, ou as vibracionais, por exemplo, que trabalham com ingestão direta, por exemplo, como os florais, né? Florais de Bach, florais de Saint-Germain, vários florais que existem hoje, também são considerados uma medicina vibracional, que trabalham através da frequência, né? No caso, a frequência das flores, nos florais, né? No caso da homeopatia, trabalham muito com microfrequência das plantas, mas, mesmo sendo físico, a grande maioria da medicina vibracional, o foco mesmo são as transmissões de energia em posição de mãos, né? Por imposição de mãos, até por aparelhos como a cromoterapia, mas de uma visão mais sutil, né? E aí vai trabalhar bastante com essa fisiologia sutil aqui, que essa flechinha está indicando, que são todos os nossos campos bioenergéticos. Nós temos mais de um, né? Não é só um. Os chakras compõem uma parte, os outros, todas as camadas dos nossos corpos, né? São 7 corpos, todos eles aqui formam um campo ovalado em volta do nosso corpo físico, que são os nossos corpos sutis. Então, é com isso que nós trabalhamos. E a cromoterapia trabalha também com isso, porque faz parte da medicina vibracional, né? Aqui, gente, eu trouxe 6 oportunidades para mostrar para vocês para aplicar a cromoterapia e você ser reconhecido pelos seus resultados e também você ser bem remunerado. Acho que é interessante para todo mundo, né? E aqui eu coloquei essa flechinha aqui em cima, porque a gente pode olhar as questões da vida, né, gente, como uma oportunidade ou como uma crise. Depende muito do foco que eu coloco, da consciência que eu coloco, né? Nas situações que acontecem comigo no dia a dia, ou seja, que olhar eu ponho, né, nessas situações que acontecem. Então, isso que eu estou trazendo hoje para vocês, eu estou trazendo como uma grande oportunidade para vocês serem profissionais diferenciados, para quem está em transição de carreira, ter uma oportunidade também de mudar de função, às vezes de mudar de profissão. Como eu falei na live essa semana, não é só trocar de profissão, né? Precisa ver se a pessoa tem dom, né? Se ela gosta de ajudar as pessoas, se ela gosta de trabalhar com as pessoas. Eu vejo muita gente que aprende as técnicas, né? Que tira certificações, mas às vezes não tem esse dom, né? Não tem muita paciência de ouvir as pessoas, não tem muita paciência de lidar com elas. E um dos dons que nós temos é o ouvido, né? O amor, o coração, a tolerância. E não é só a técnica, é necessário que o terapeuta tenha habilidades pessoais, né?
bastante específicas para que ele consiga ser um terapeuta de sucesso também. E eu deixo isso claro em todos os meus cursos, e eu quis trazer essa noção também aqui, falo muito, porque tem vários alunos meus aqui, quem é meu aluno já sabe, né, que eu falo sempre isso, porque a técnica todo mundo aprende, né, gente? A técnica é o mais fácil, né? Existem protocolos, existem livros, a gente se capacita. Agora, o dom, a habilidade natural da pessoa é que vai determinar também, né, o quanto ela vai ser bem-sucedida dentro do trabalho dela. Então, aqui eu trouxe dentro de tudo isso, eu trouxe 6 oportunidades para você aplicar a cromoterapia, para você ser reconhecido pelos resultados que ela traz, né? E também para você ser bem remunerado, é claro, porque essa é a nossa profissão, nosso ganha-pão, é justo que a gente ganhe o que nós merecemos para a gente viver bem, né? Não só para sobreviver e pagar as contas, mas viver bem, né? Para a gente poder ter o poder aquisitivo de ter a vida que a gente quer, né? E aqui, então, gente, eu trouxe algumas questões que eu queria conversar de pertinho com vocês dentro dessas 6 oportunidades, né? Então, primeiro, a cromoterapia, ela é mais fácil para a pessoa se aproximar de nós. Por quê? Porque as cores são familiares no nosso dia a dia, elas já estão em tudo que a gente vê, desde a natureza, né? Nas flores, né, coloridas, e na própria natureza, a cor dos animais, tudo que existe na natureza é colorido, né? Os alimentos, né? Tudo isso. Então, até as roupas que nós usamos, até tudo que a gente faz tem cor, né? Então, é muito familiar, né? Não é uma técnica vibracional, mas ela faz parte do dia a dia já naturalmente das pessoas. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma adesão já mais fácil, às vezes, do que outras técnicas, né? Que mais? Ela também pode ser a chave para destravar casos difíceis. Eu coloquei cases, né? Porque a gente fala de casos clínicos. De que forma ela pode fazer isso? Às vezes, nós temos alguns casos que ficam mais difíceis e sempre é por resistência, né, gente? Seja uma resistência psicológica, seja uma resistência física ou psicossomática, que a gente fala, porque a gente sabe que todas as doenças têm um fundo emocional, todas, uma das minhas especializações é a psicossomática, foi a primeira que eu fiz depois que eu terminei a psicologia, né? E lá nós aprendemos, então, que todas as doenças têm base emocional, né, a princípio, e hoje em dia, estendendo um pouco mais, nós sabemos que tem também fundo espiritual, fundo energético, etc. Mas vamos ficar aqui no emocional. Então, a gente sabe que as pessoas... Então, a gente tem, às vezes, essas que a gente chama de trava, são resistências naturais que as pessoas têm, porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, é muito bonito tudo isso, mas no fundo mesmo, a gente tem que se perguntar até que ponto aquela pessoa quer mesmo mudar de vida, né? E, às vezes, essas travas acontecem por causa disso. E aí, o nosso papel, é claro, ir aos poucos, né, com o nosso amor, com a nossa técnica, e destravando essas questões nossas também, né, pessoais, e das pessoas que chegam até nós, né? Com a cromoterapia, isso é muito legal. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar cores específicas, por exemplo, a cor amarela, né? Ela é do terceiro chakra, do chakra do plexo solar, na boca do estômago, mas ela também fala da nossa mente, das informações que tem na nossa mente, da mente racional, tá? Não da mente intuitiva, mas da mente racional, cognitiva. Então, se de repente você tem algum atendimento que a pessoa está mais resistente, que ela está faltando, que ela não está querendo, você percebe que ela não está querendo muito evoluir no processo terapêutico, você pode usar a cor amarela na mente dela, porque além de energizar a mente, vai dissolver aí algumas questões. Ou você pode usar também a luz violeta, que vai ajudar bastante a transmutar esses bloqueios energéticos
e emocionais e mentais. Só que quando a gente aplica a cromoterapia, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que funciona, a gente quebra isso primeiro nos corpos sutis, mesmo que a aplicação seja no corpo físico, né? Isso começa lá do corpo sutil. E aí, a gente aplicando essas cores, começa, por exemplo, né, a dissolver e facilitar o nosso trabalho. Então, o que você percebe? Você percebe que na outra semana a pessoa está mais acessível, às vezes ela te procura antes da sessão para falar alguma questão, porque também eu percebi ao longo dos anos, gente, trabalhando com todas essas técnicas, não trabalho só com a cromoterapia, eu trabalho com outras também, que hoje o foco é a cromo, né? Eu percebi que as pessoas, quando a gente faz as aplicações, né, elas vêm contando para a gente os desbloqueios que acontecem, e às vezes nem é a nossa intenção, às vezes naquela sessão, fazer desbloqueios que ela traz na seguinte, é muito interessante, para vocês verem como a medicina vibracional é maravilhosa, né, é uma técnica que trabalha profundamente. As pesquisas são muito iniciais, a gente nem tem noção ainda do quanto a gente consegue atingir, né, de todos esses corpos que a gente estuda, mas sempre o resultado é muito profundo, né? Então ajuda a destravar, por exemplo, esses casos que são mais resistentes, né? Outra coisa interessante, ó, ela traz uma diversificação de serviços e ela é simples de aplicar. O que é diversificação? Eu tenho várias formas de aplicar a cromoterapia na pessoa. Se de repente a pessoa não se dá muito bem com uma técnica, com uma forma, e no curso eu ensino 4, né? Se você percebe que a pessoa não dá muito certo com uma, você pode aplicar de outra forma. A cromoterapia, a base dela estará sendo aplicada do mesmo jeito. A única coisa é que você vai aplicar de formas diferentes, com técnicas diferentes, com ferramentas diferentes que eu falo, né? Mas o benefício vai chegar para elas, de qualquer forma, né? E é legal porque essa diversificação faz com que a gente quebre mais uma vez essas resistências do seu cliente, né? E aí ele não pode falar, não gostei de tal técnica, né? Não me dei bem, não consegui ter resultado, porque às vezes a gente passa também lição de casa, né? No curso eu vou ensinar isso para vocês. E daí você fala, tudo bem, então a gente tem uma outra maneira de aplicar, né, a cromoterapia, e aí você dá outras sugestões. Então, é legal, porque a gente tem uma ferramenta versátil, a gente tem versatilidade, e a gente pode aplicar com criatividade dentro da nossa capacidade técnica também. Isso é muito importante, porque abre caminhos, né, para tanto na clínica, né, que é o atendimento, como para você deixar o seu cliente cada vez mais satisfeito, né, e ele voltar e gostar do seu atendimento. E falando já disso, nós temos também a oportunidade financeira, né? Por quê? Porque na cromoterapia, nós podemos trabalhar com consultas avulsas ou pacotes, né? Eu não sei se tem algum psicólogo aqui além de mim, né? Eu e a Márcia somos psicólogas, trabalhamos com psicoterapia, eu trabalho com psicanálise, também há muitos anos, de base psicanalítica transpessoal, a Márcia trabalha com cognitiva, mas nós costumamos trabalhar a médio e longo prazo com as pessoas, que é um molde da psicologia, né? Então, se você é um psicólogo, por exemplo, né, e você adota a cromoterapia, você tem mais um recurso financeiro no seu consultório, né? Por quê? Porque além de você ter os pacientes que já atuam na psicoterapia, já vem com você, você pode fazer consultas intermediárias com esses mesmos pacientes, ou pode atender outros pacientes de forma avulsa, né? Então, por exemplo, eu posso atender um cliente uma vez, eu faço uma avaliação, faço um aconselhamento, faço o tratamento dentro da cromo, e se ele gostar, ele volta. E se ele voltar, ou se ele já gostar, porque o resultado é muito imediato, você já pode marcar o programa terapêutico dele com a cromoterapia, e aí você já marca um pacote. Então, também é um recurso financeiro muito legal, não só para profissionais, para terapeutas, que também têm outras técnicas, né, às vezes, mas não tem a cromoterapia, como os profissionais da saúde, daqui a pouquinho eu vou falar também disso mais à frente, tá? Então, é um recurso muito legal, por isso que eu chamei de oportunidade. Você pode trabalhar em sessões individuais avulsas ou em pacotes, trazendo mais recurso, mais entrada financeira como um negócio
para o seu consultório, porque, gente, nós somos terapeutas, nós ajudamos as pessoas, mas nós somos profissionais em primeiro lugar, a gente não pode esquecer disso, né? A nossa clínica, ela é um negócio, nós vivemos dela, então a gente precisa associar sempre a ideia de você fazer a troca, né, da saúde, né, do trabalho com a saúde, e em troca ela te dá remuneração, e isso é super justo. E eu já estou falando isso porque eu sei que tem alguns terapeutas que têm muita resistência de cobrar, né, muita resistência às vezes de achar que merece um valor maior, e isso, gente, é não dar valor a você mesmo, à sua técnica, aos anos de estudo que você tem. Então não é por aí, tá? Então vamos pensar na cromoterapia, então, como mais um recurso de entrada financeira para o seu consultório ou para a sua clínica. E aí, você fazendo isso, você poderá receber mais pacientes, né? Quem é profissional da saúde ou quem é terapeuta. Você amplia o seu leque de oportunidades para que você possa oferecer para os seus clientes. Alcançando a liberdade financeira, como eu coloquei aqui, né? Bom, e aí tudo isso, gente, a familiaridade da técnica, a facilidade que vai ajudar bastante para destravar os casos, né? A entrada, você ter ela como uma ferramenta a mais para oferecer dentro do seu consultório, e a diversificação faz com que nós tenhamos mais resultados, tá? E tragam engajamento. Aqui em cima, o que eu quis dizer, né? A cromoterapia, ela é eficaz. Por quê? O bem-estar que a pessoa sente é imediato. Quem já passou por uma sessão de cromoterapia aqui sabe disso, tá? A gente sabe que na hora que você passa por uma sessão, você já sente os benefícios. É fantástico, gente, fantástico. Uma das razões pelas quais eu fui estudar cromoterapia foi por isso. Eu passei por uma sessão de cromoterapia, achei maravilhosa. No dia seguinte eu já estava diferente, na mesma hora eu já estava diferente. E aí eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu preciso entender o que é isso. Eu já era psicóloga há muitos anos, já tinha técnica de outras terapias também, mas eu achei muito sutil, muito interessante, e na hora eu já me senti bem. Então, isso é a eficácia do processo, né? Isso que eu quero dizer quando eu falo que traz resultados imediatos e bem-estar na hora. Então, isso faz com que a pessoa veja resultado na sua terapia, gente. E isso gera uma coisa que a gente chama de engajamento. Adesão, também é uma outra palavra que a gente usa, né? Adesão ao processo terapêutico. Porque as pessoas que vêm com a gente, às vezes estão em profundos sofrimentos, às vezes estão com muitas resistências e têm dificuldade de continuar os processos, né? Às vezes ela toma coragem, chega lá a primeira vez no nosso consultório, na nossa clínica, a gente começa a atender, mas às vezes ela tem dificuldade de continuar, né? E o que nós chamamos de adesão é quando a pessoa se engaja mesmo no processo dela, quando ela começa a fazer parte desse processo, começa a enxergar a autorresponsabilidade, que ela também tem da sua própria saúde, do seu próprio processo de cura e de evolução, e ela começa a aderir ao processo. E aí ela fica até você dar alta, né? Isso em todas as áreas da saúde. A gente tem essas discussões em simpósios, às vezes da área da saúde, né? Em alguns encontros que nós fazemos, os profissionais, e a gente tem isso em todas as áreas, é impressionante. O psicólogo, o dentista, o fisioterapeuta, todos eles têm essa questão da adesão e do engajamento. Os terapeutas também, né? Então, eu uso muito isso. Então, a cromoterapia, por ela ter esse resultado já imediato, ela faz com que o paciente veja o valor disso e faz com que ele volte e queira estar lá com você, né? Então, não é só a técnica, né, gente? Claro que a gente sabe que a técnica é a ferramenta, é importante quem está por trás, que é o terapeuta também, né, que está passando a sua energia, o seu amor, né, a sua dedicação também através da técnica, certo? Isso é importante esclarecer, né? Por isso que eu falei do dom, da missão, porque isso e da habilidade natural, né? As técnicas são as nossas ferramentas, mas quem está por trás, não adianta você ter uma baita ferramenta, né? E quem está por trás manipulando a ferramenta, às vezes não ter tanta habilidade, né? Então ela não vai ter o resultado devido, por exemplo, ela não está com muita vontade, né?
de usar aquela ferramenta, não vai sair o resultado muito bom. Então, a cromoterapia, por ter essa eficácia, ela traz esse engajamento e faz com que a pessoa tenha adesão ao processo. E isso faz com que, no final, como eu coloquei aqui nessa flechinha, isso aumente a sua carteira de clientes satisfeitos, fazendo com que você tenha uma boa carteira de cliente, né? No marketing fala os LEDs quentes, né? As pessoas que, tudo que você depois criar, tudo que você, se você criar outros produtos, outros formatos, né, para ajudá-la, com certeza elas vão voltar e vão estar sempre com vocês. Nós chamamos de carteira de clientes. E satisfeito, né? O importante é que ele esteja satisfeito sempre. Então, com a cromoterapia, você tem todas essas oportunidades. É bem interessante. Para quem já é terapeuta ou para quem está ingressando agora, tá? Para quem é novo aqui, para vocês entenderem, tá?